Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Essa é uma regravação de um vídeo que foi ministrado no Ministério Graça do Senhor Jesus, no dia 5/5. Porém, nós tivemos um problema de internet naquele dia e eu tentei gravar para poder subir depois para o YouTube e não tive sucesso. E eu fiquei com vontade de gravar essa mensagem, estava pensando, estava orando a Deus, e aí eu fui questionado sobre a mensagem, né, de uma forma não foi desrespeitosa, muito pelo contrário, mas que confirmou que seria necessário eu regravar essa mensagem. Perdão. Com certeza ela não vai sair igual, porque se você lê um livro por duas vezes, você provavelmente, em alguns pontos ou nele todo, vai ter uma visão diferente. Eu cito o exemplo de um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que eu assisti quando tinha 19 anos, não gostei do filme. O filme é bom, mas pelo que tinham me vendido, ah, me decepcionou porque a régua ficou muito alta. E aí, quando eu fui assistir pela segunda vez, eu assisti um filme que eu não tinha assistido, certos irmãos me entendem. Isso acontece com a palavra de Deus, que se renova a cada dia, tá? Então, vamos dar início aqui à palavra. Eu coloquei o tema, como nós estamos no mês de maio, o mês das mães, o mês das noivas, eu quis trabalhar o tema da família, né? E aí eu trabalhei os seguintes temas, né? O que torna o homem diferente dos animais é a nossa capacidade de pensar. Nós não deveríamos ser guiados por impulsos, tá? Pois se somos guiados pelo impulso, pelo instinto, em que nós somos diferentes dos animais? E aí eu estou começando a palavra dessa forma, porque graças a Deus, uma boa parte da nossa comunidade, uma boa parte dos crentes hoje em dia, dos cristãos, se preocupa com o conhecimento, né? E não só conhecimento de escola, né? Porque o conhecimento é a base de tudo, e o acesso ao conhecimento nos torna, em teoria, melhores. Se nós formos ler em Jonas 4:11, né? É, nós vamos ver que Deus apela para Jonas que ele veja a diferença de quem conhece e de quem não conhece, né? E às vezes não é que a pessoa não sabe, mas ela tem o conhecimento de outra forma, né? Tem uma imagem que é assim, tem um número no chão e aí tem uma pessoa de cada lado, né? Esse número é o 9 ou o 6. Porque quem está do lado direito, olha o 9. Quem está do lado esquerdo, olha o 6. E os dois estão certos. Né? É esse tipo de questão que Deus pediu para Jonas observar em Nínive, né? E aí o versículo 11 fala assim, Jonas 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a passagem que Deus fala para Jonas, para ele cair em si, né? Para ele falar, poxa, aí é a questão que ele tá debaixo de uma boboreira, que Deus fez ela crescer, né? Deus fez todo o ciclo de vida dela em menos de 24 horas perante os olhos de Jonas. E Jonas ficou chateado com isso. E Deus falou, poxa, você se preocupa com uma borboleta e não se preocupa com 120.000 pessoas? Né? E aí eu conto o caso, quando eu era professor de história, na sexta série,
eu estava dando aula numa sexta série para o período da noite, a última aula de sexta-feira, né? E aí eu admito, para quem está assistindo, que ninguém merece, né? A última aula de sexta-feira à noite, ou a primeira aula de segunda de manhã de história é uma prova para a fé de qualquer um, mesmo que ele seja ateu. Aí eu estou lá falando sobre linha do tempo, que é antes de Cristo, depois de Cristo, e aí me dá um estalo, eu paro, olho para todo mundo na sala e questiono se todo mundo ali sabia o que era a linha do tempo. E aí um aluno falou que não. Aí eu fui, expliquei de um jeito, entendeu? Não. Eu fui, expliquei de outro jeito, entendeu? Não. Aí, conforme foi passando o tempo, ele foi ficando envergonhado, né? E a sala começou a tirar sarro dele. Como eu disse antes, eu tinha 19 anos e muito menos filtro do que eu tenho agora. Não tenho muito, mas era bem pior na época, né? Aí eu dei uma bela bronca na sala. Eu estou falando bronca para poder conter as palavras, né? E aí eu paro, tem uma hora assim que eu paro e falo assim para ele: Você gosta de matemática? Ele falou: Gosto. Aí eu falei: Você entende a lógica do porquê do zero à esquerda é negativo e do zero à direita é positivo? Ele falou: Sim. Eu falei: Então você sabe o que a minha tem. E é isso, irmãos, que eu quero provar. O homem tem conhecimento, mas às vezes a forma como nós abordamos faz perder tudo, né? E aí esse negócio de direita e esquerda me lembrou um short, né? Que é aqueles vídeos curtos do pastor Cláudio Duarte, que ele estava falando sobre a pregação de Cristo, né? Cristo pregado na cruz. E aí ele começou a falar, não, tinha o ladrão da esquerda. Aí o pessoal começou a rir, aí ele olhou para todo mundo, percebeu, falou, não, gente, não é isso que eu quero dizer. Estou falando do ladrão da esquerda. Aí o povo ria mais ainda. Ele falou, meu Deus, você não pode nem pregar mais, você cria problemas, né? E aí, no caso, a pregação original foi no primeiro domingo do mês de maio, é o mês das mães e das noivas, né? E aí eu quis falar sobre família, né? E aí, quando o pastor virou para mim e falou, você não prega semana que vem. Aí eu geralmente faço uma pergunta para Deus e falo assim, o que que o senhor quer? Qual o seu desejo? Aí eu fico prestando atenção nos vários detalhes, porque se Deus fez todas as coisas, tem o DNA de Deus em todas as coisas, então nós podemos prestar atenção no que está à nossa volta. E às vezes pode ser uma atitude que alguém toma com você, alguma situação, e aí me vem a questão da família, né? E aí eu peço a reflexão dos irmãos, porque hoje existe um desejo, que eu digo que é maligno, de uma parte da sociedade, em destruir essa estrutura e como ela está montada. Sabem por quê? Um dos motivos é que muitos não tiveram uma boa família. E isso, na mente delas, justifica o desejo de acabar com a família, simplesmente porque a dela não foi boa. Contudo, se não fosse esse modelo de família, a nossa sociedade, como está hoje, ela não existiria. E muitos dos que jogam pedra nesse modelo de família, eles têm consciência disso, né? Que se não fosse esse modelo de família, eles não estariam. Vejam a pastora Joyce Meyer. Isso é público, ela tem testemunhos gravados. Ela foi abusada pelo pai, infância, adolescência e, se eu não me engano, começo da idade adulta todinha. Entendeu? Inclusive, teve uma vez que ela contou que ela estava no carro com o pai, né? Eles estavam praticando o ato dentro do carro. Chegou um policial, o pai dela saiu do carro, conversou com o policial e ofereceu ela ao policial, né? Contudo, ela se converteu, ela se tornou uma pregadora famosa como ela é, e ela conseguiu
converter o pai. Né? Um outro testemunho que também é gravado na internet, se os irmãos procurarem, o pastor Cláudio Duarte. Ele fala que ele foi criado de casa em casa. Ele conta que tentaram abusar dele, entendeu? Ele fala que ele conheceu a Bíblia, ele viu um livro preto, um livro de capa preta, ele leu, ele se interessou, ele não sabia o que era. Quando ele se converteu, ele chegou na escola dominical, aí o pastor ia perguntando, o professor ia perguntando, ele ia respondendo, aí tem uma hora que ele falou, meu, de onde que você é? Ele falou, não sei. E hoje o ministério dele é de família. O ministério da Joyce Meyer é família. Nós temos duas formas de tratar essa situação quando, infelizmente, nós não vivemos e não somos criados numa boa família. Nós podemos mudar essa realidade com a nossa família, ou nós podemos nos afundar mais com a família que nós fazemos. Então, voltando à Bíblia. Em Gênesis 2, 18 e depois 24, Deus nos mostra o modelo de família que Ele quer. Gênesis 2, 18 fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. A família é um projeto claro e único. Se tivesse sendo seguido até os dias de hoje, como Deus planejou, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, que eu gosto dela, que fala assim: a gente estaria de boa na lagoa. Né? E como eu sempre digo, e não, e não sofrendo, né? Nós não estaríamos hoje em dia sofrendo, nós estaríamos tranquilos se tivéssemos seguido o plano de Deus. Só que fora nós sofrermos, né, por não seguirmos o plano de Deus, nós ainda colocamos o inocente no lugar que foi Jesus. Jesus não precisava ter feito o que ele fez. Porque se não houvesse pecado, não seria necessário Jesus ter se sacrificado. O irmão Ricardo, uma semana antes dessa pregação, no último domingo de abril, ele explanou para nós os sofrimentos, né, que Jesus passou, para que nós tivéssemos a nossa vida restaurada. E se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui, tá? Mas nós estaríamos condenados ao mesmo destino que Satanás e seus anjos. Desde o tempo do Éden existe a família. A igreja não existe desde o começo, mas a família existe desde o começo. O casamento existe desde o começo. Né? E após essa saída forçada, né, que nós tivemos do paraíso, a partir daí o homem passou a tentar se adaptar a modelos mais modernos, mais ajustados, menos quadrados. E aí o conceito de família, irmãos, vejam que ele é tão importante, pelo menos para nós aqui no Brasil, que ele consta na nossa Constituição, no artigo 226, que eu vou ler agora, que fala assim: o artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E agora eu vou falar os parágrafos, tá? Quando eu falar primeiro é parágrafo primeiro, segundo é parágrafo segundo, etc. Primeiro, o casamento civil é gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Tá? Essa foi uma emenda constitucional feita em 2010. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável,
O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E aí, fora a Constituição de 88, eu também peguei algumas considerações sobre alguns tipos atuais de família, escrito por um professor de filosofia, né, e outro por uma professora de história, que eu juntei tudo e eu vou mostrar aqui de como tem uma necessidade de diluírem o conceito de família. Né? Aqui está escrito aqui, A1, é família nuclear e família extensa. A família nuclear ela é compreendida de forma restrita, composta por pais e filhos. Então, entendam, núcleo, né, é aquilo que forma. Sem o núcleo, você não tem o resto. Por sua vez, a família extensa ou alargada é compreendida como sendo composta também por avós, tios, primos e outras relações de parentesco. Família matrimonial. A família matrimonial comporta a ideia tradicional de família constituída a partir da oficialização do matrimônio, casamento. Na lei vigente, a família matrimonial compreende os casamentos civis e religiosos, podendo ser hétero ou homoafetivo. Família informal, A3. A família informal é o termo utilizado para os agregados familiares formados a partir da união estável entre seus elementos. Esse tipo de família recebe todo tipo de amparo legal, mesmo sem oficialização do matrimônio. Família monoparental. As famílias monoparentais são formadas pela criança ou jovem e apenas um dos seus progenitores, pai ou mãe. Família reconstituída ou recomposta. A família reconstituída é formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. Família anaparental. São as famílias que não possuem figura dos pais, onde os irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros. A lei vigente abrange também a formação de um agregado, a partir de laços afetivos, como no caso de amigos, onde não há uma relação de parentalidade. Família unipessoal. As famílias unipessoais cumprem uma função jurídica importante por se tratarem de pessoas que vivem sozinhas, solteiras, viúvas ou separadas. Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter suas heranças familiares penhoradas pela justiça. Família homoparental ou homoafetiva, composta por dois adultos do mesmo sexo e que possuem filhos biológicos ou não. Família interracial e família intercultural. Com a imigração e as facilidades de transporte, há mais oportunidade de conhecer pessoas fora do seu grupo cultural e étnico. Dessa maneira, surgem casais de culturas diferentes, que terão filhos biológicos ou não, e que serão educados entre costumes e, às vezes, idiomas distintos. E agora eu quero fazer um parênteses. Tem uma organização lá em Nova York, de direitos humanos, que ela fala sobre 31 tipos de gênero. Tá? Antigamente era assim, gênero humano, sexo masculino e feminino. Só que aí, quando você fala em gênero humano, você restringe ao homem e à mulher. Aí, quando você começa a colocar e vai abrindo opção, vai abrindo opção, vai abrindo opção, vai abrindo opção, tem uma frase de uma música do Raul Seixas, que é de um satanista, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala assim: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então você dilui tanto a verdade que não importa o que você faz, é a verdade.
Só que tem um detalhe importante. Nós precisamos respeitar as pessoas. Você via que, inclusive, os doutores da lei, eles reclamavam muito com Jesus que ele comia com prostitutas, com bandidos, com... ele curava leprosos, né? E Jesus, ele nunca ah, foi racista, para usar o termo moderno, né? Ele nunca segregou essas pessoas. Mas os doutores da lei, que eram hipócritas, ele partia para cima. E aí essa hipocrisia, hoje em dia, ela se remonta a como? Você tem 31 gêneros. Desses 31 gêneros que existem hoje, nós estamos incluídos. Nós que temos uma família composta de homem, mulher e filhos, nós que somos cristãos, nós que temos toda a estrutura baseada na Bíblia, que é o nosso livro de fé, que é a nossa regra de fé. Se chega um casal, como aconteceu numa gráfica aqui no Brasil, ou numa doceria dos Estados Unidos, a pessoa chega, um casal de homossexuais quer um convite ou quer um bolo com frases específicas para o casamento deles. E aí a pessoa, por uma questão de fé, ela se recusa. Só existe uma confeitaria nos Estados Unidos? Só existe uma gráfica no Brasil? Não. Esse casal poderia muito bem falar, beleza, ok, e vai para outro lugar. Não, vão para a justiça. Denunciam. Aí sentam lá no banco do Fantástico, lá eles colocam umas cadeirinhas lá no Fantástico e vão falar de como o mundo é cruel. Vejam como estamos hoje em dia. Eles tentam colocar goela abaixo o que eles acham certo. Se você não concorda, você é todos os istas possíveis. Não importa você não ser. Você tem que ser contra e você tem que acusar quem não concorda com você. Eu estou falando o seguinte, gente. Veja, vamos lá. Você é um médico cristão. Você trabalha no PS. Entra uma pessoa lá. Entra um travesti, por exemplo. Ele foi atropelado, está lá todo mundo. A pessoa que é cristã, o médico que é cristão, ele vai se recusar a atender? Não, não. O cara que é professor e sabe que tem um aluno na sala que é homossexual, ele vai dar nota baixa para ele porque ele é homossexual? Não. Ou qualquer um dos outros 30 gêneros. Ou se bobear, já devem ter criado mais alguns. Não. Você é corretor de seguros, você vai oferecer seguro ou não para uma pessoa que você sabe a orientação sexual dela? Não. Você está numa grande empresa, você está passando por um problema, você é assistente social, a pessoa vai procura assistente social da empresa, procura a chefia, entendeu? Para poder falar do seu problema. Esse chefe, essa assistente social, ela vai se recusar a atender? Não. Mas você pega, estou falando em termos de família, e aí você tem um conceito de família que é dentro da igreja cristã. E aí chega um casal, entra numa igreja, fala para o padre, ou fala para o pastor, ou fala para o rabino, eu nunca vi, né? Esse tipo de questão em sinagogas ou em mesquitas, mas não sei. Vamos falar do que mais ou menos a gente vê? Chega numa igreja católica, chega numa igreja evangélica, e você quer fazer uma questão religiosa, sendo que se você lê a Bíblia, você vê que por essa questão não é possível.
Eu acabei de falar que a Constituição, ela coloca no seu artigo que você pode haver o casamento civil, sim, entre pessoas do mesmo sexo. E ponto. E aí eu digo também que existem igrejas hoje em dia inclusivas que fazem esse tipo de casamento no religioso. Só que não basta fazer, você tem que provocar, você tem que destruir quem pensa diferente. Nós temos um vereador aqui na capital de São Paulo, que ele é trans, e aí ele estava assistindo uma palestra do pastor Cláudio Duarte, ele foi pedir oração, pediu um conselho, ele pediu alguma coisa para o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte falou assim, olha, eu não posso ir contra a minha fé. Eu falo do amor de Deus para você, tudo bem, tal. A palavra fala, venha como está, mas a palavra não fala, fique como está, né? Então, por que que nós temos que respeitar e nós não podemos ser respeitados? A pessoa chegou numa igreja, ela sabe que o pastor não faria esse tipo de casamento. É só procurar uma igreja. Hoje em dia acontece muito isso. Tem um pastor presidente da Cidade de Deus do Bom Retiro, não sei se ele ainda é presidente dela. Ele falava assim: existem vários tipos de igreja, igreja das irmãs do coque, igreja que entrega a profecia, igreja que você ouve mosca, barulho da mosca batendo asa quando o pregador está ministrando a palavra, igreja que é 70% louvor, testemunho, oportunidade, 5 minutos de palavra. Para quê? Para quando você chegar no céu, você não ter desculpa. Eu não me converti porque eu não achei uma igreja que eu gostasse. Tem igreja só de roqueiro, tem igreja de surfista, tem igreja que sua maioria é idoso, tem igreja que em sua maioria são mulheres, tem igreja que toda sua maioria são homens, tem igreja de todas as formas. Para você não ter a desculpa. Então, se você for num local que você não está bem, você pode ir em outro. Mas não, a pessoa vai naquele local e quer transformar aquele local onde ela não é bem-vinda, tirar todos os que não gostam, que ela é bem-vinda, e colocar pessoas que ela gosta. Então, em vez de ir para outro local e se adaptar, ela prefere destruir aquele local e adaptar à realidade dela. É isso que Satanás tenta fazer com o mundo. Satanás foi expulso do paraíso. Então, ele viu na terra a oportunidade de transformar a terra no seu céu. Ele viu a oportunidade de transformar esse local que Deus deu para o homem num local para ele. Vamos fazer algumas observações aqui sobre os tipos de família. Eles estão querendo nos colocar a goela abaixo. A nuclear e a patrimonial e a matrimonial são as mais tradicionais. Mas vocês notem que teve um jogo de palavras um pouco antes. Se quiserem voltar alguns minutos, né, vocês pegam. E aí, era o que eu estava falando. Eles colocam na mesma prateleira os casamentos civis e religiosos, entendeu? Para poder deixar legalizado os casamentos homoafetivos. E aí, no civil, ok, como eu disse, né? Só que no religioso, não pode, ou não deveriam. Mas existe um casamento religioso? Existe. Acontece? Acontece. Mas é como diz um ditado, não é porque todo mundo faz que passa a ser certo, e não é porque ninguém faz que passa a ser errado. Agora, uma observação, as famílias 5 e 6. A família 5, que é a família reconstituída, ela me lembra uma professora que eu tinha de história medieval na faculdade, que ela tinha 4 filhos adolescentes e casou com um engenheiro que tinha mais 4 filhos adolescentes, né? Aí eu ficava imaginando
aquelas séries americanas de comédia, que devia ser uma confusão absurda, né? E aí, da família Ana Parental, que é a família 6, eu me lembro de uma menina, quando eu congregava lá na Zona Norte, ela morava em frente à igreja. Ela devia ter seus 12, 13 anos. E ela cuidava dos irmãos. Eu acho que eram, sei lá, 4, 5, 6. Eu lembro que era tudo uma escadinha. Ela sempre estava na igreja, ela sempre levava os irmãos no culto, nas atividades. E praticamente, eu acho que ela criava sozinha, porque eu nunca tinha visto a mãe delas. Aí uma vez, né, certa feita, eles sumiram por um tempo. E aí eu fiquei sabendo pelos adolescentes lá da igreja que a mãe, né, e aqui eu escrevi mãe entre aspas, ela arrumou um namorado, né? E esse namorado era o homem da vida dela, era o homem perfeito, era a bênção que Deus preparou para ela, depois de 7 filhos, né? Só que esse namorado não se deu bem com a irmã, com a filha mais velha. E aí, para manter, né, o amor da vida dela, a mãe pegou a menina e mandou para o Nordeste, né? A família 3, que é informal, a 4, que é monoparental, e a 7, né, que é a unipessoal, e a 8, que é a família homoafetiva, elas são adaptações sociais, na minha opinião, com o intuito de ajustar a realidade ao desejo da pessoa, e não a pessoa se adaptar à realidade, né? E, e aí a nona família, né, que é a família interracial, ela é uma brincadeira de mau gosto, né? Uma piada de mau gosto, porque aqui no Brasil você tem de tudo. Né? Aqui no Brasil você tem, meu Deus do céu, para você ter uma ideia, você aqui na região do Brás, do Pari, aqui na capital, você tem mesquitas e você tem sinagogas na mesma região, entendeu? Então colocar existe casamento interracial. Me fala um casamento no Brasil que não é interracial, entendeu? Eu sou descendente, eu sou neto de índio, entendeu? E a minha esposa é filho de baiano, entendeu? Aonde que não tem casamento interracial aqui? Então, tem uma música do Chico Buarque que eu brinco que é a história dos meus filhos, eu não vou lembrar agora o nome da música, mas ele começa assim: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E essa é a história dos meus filhos, entendem? Então, o casamento interracial aqui é piada de mau gosto. Agora vamos lá, para nós refletirmos, né? Alguém imagina o motivo de tamanha necessidade de você destruir o núcleo familiar? Quando eu estava pesquisando aqui para essa administração, eu li uma citação como sendo do Rui Barbosa, e eu estou falando assim como sendo do Rui Barbosa, né? Que foi escritor, viveu século XIX, entre o meio do século XIX e o começo do século XX, né? Que ele afirma assim: família é a célula máter da sociedade, né? A família é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos a maior parte da nossa existência, sendo a única que possui laços indissolúveis, tornando-se assim a mais importante. Eu digo destruição da célula máter, e célula máter significa célula mãe, pois quando abre-se um leque tão grande de opções familiar, na verdade, estão diluindo o conceito de família, como a conhecemos. Isso faz com que a família perca importância, perca valor. E aí eu faço uma comparação. O que que vale mais? Uma bique vazia ou uma mão blanca carregada? A família, conforme Deus ordenou, é uma mão blanca carregada. E os conceitos de família atuais são como biques vazias. Se eu pegar Fernando de Noronha, tirar todo mundo que fica lá, colocar 20 mulheres e voltar lá 200 anos depois, e aí eu usei
essa quantidade de tempo, porque Deus deu no máximo 120 anos para os homens, quantas pessoas eu vou achar lá? Se eu fizer a mesma experiência, colocar 20 homens e esperar os mesmos 200 anos para voltar, quantas pessoas eu vou achar lá? Agora, se eu pegar 10 casais na casa dos 25 anos e voltar lá 200 anos depois, o que eu vou achar lá? Entenderam a questão do ataque à família? Informações dos cartórios brasileiros divulgadas no ano passado apontam que os casamentos homoafetivos cresceram 4 vezes entre 2013 e 2023. Mais de 76 mil celebrações foram realizadas, 56 entre casais femininos e 44 entre casais masculinos. O número de uniões estáveis registrado em cartório saltou de quase 32 mil, 31.600 em 2006 para 146.800 em 2019, o aumento de 464% no período. Um comentário em relação aqui às uniões estáveis, né? Quer dizer, a pessoa divide a cama, divide a vida, divide as contas, as dívidas, os filhos, mas bate no peito e fala que não é casado. Tem 4 patas que nem cachorro, tem pelo como cachorro, late como cachorro, mas quer te convencer que é um boi. Faz tudo como casado, mas não é casado? E acha que se não casa no papel, ao se separar, não vai ter que dividir nada? Vai pensando. O diabo não brinca de ser diabo, mas eu brinco de ser crente, às vezes, quase sempre. E se eu não me posicionar, eu vou perder o que é mais precioso para os olhos de Deus, que é a família. Quando eu comecei para a igreja, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, e eu vi o pastor Alfeu, e eu sempre uso ele, porque tem frases das ministrações dele que vai entrando no meu inconsciente e ficam, sabe? Ficam lá minha vida inteira. Ajudam a manter assim a coluna ereta, se é que os irmãos entendem. E numa dessas ele falou que o casamento era um só. E mesmo solteiro, essa frase ficou na minha mente, né? E no meu inconsciente, que durante anos eu trabalhei, né? E aí o resultado é que eu trabalhei em restaurante durante muitos anos. Né? E excetuando na época que eu passei pelo McDonald's, as outras empresas, você, assim, porque quando você trabalha em restaurante, ou você é solteiro, ou você acaba se separando, ou a sua família tem que se adaptar a você. Eu me lembro que no McDonald's, de supervisor para cima, né? Dos cargos gerenciais, você tinha gerente de chão, que eles chamavam, né? Hoje em dia deve ter mudado muito, estou falando de 25 anos atrás, 26 anos atrás, né? Você tinha o gerente de chão, né? Que era balcão ou cozinha, você tinha o gerente de plantão, que era a minha função, primeiro assistente, que era o subgerente e o gerente da loja. Acima deles, você tinha uma série de consultores especializados, né? Acima desses, um consultor que era geral, acima deles, o gerente de mercado, acima deles, o diretor e acima deles, o presidente. Do gerente para cima, poucos eram casados. E não que fossem solteiros, mas muitos acabaram se separando, né? E aí, quando eu chegava num ponto que aí eu falava, meu, se eu continuar nessa vida, eu vou perder minha família, eu vou pedir a conta. Só que, claro, como o cobertor da minha família sempre foi curto, cada vez que parava de ter uma, um valor que entrava, causava, né, todo, todo uma celeuma, todo um caos, né? Era toda uma crise, né? Porque as contas passavam a não fechar. Tem uns 15 anos, mais ou menos, que eu parei de trabalhar para poder cuidar dos gêmeos, né? E nesse período, pouco depois do começo, eu fiquei 3 anos fora da igreja. Mas aí eu consegui voltar. E onde eu congregava, alguns,
existiam alguns casais que faziam algo chamado encontro de casais. Geralmente eram em escolas estaduais ou municipais que o pessoal conseguia, né? E o objetivo era fazer um tratamento intensivo nos relacionamentos, né? E aí eram feitas muitas atividades, né? E aí muitos casamentos, como o meu na época, tá? Eles foram restaurados, ou no mínimo, eles foram edificados. E a fila era tão grande que você tinha que fazer de um ano para o outro. Aí eu fui, pessoal, você quer ir, Luciano? Eu falei, quero. E quando eu dei o alô para Sandra, aquele ano foi um ano muito complicado, um ano muito difícil. Porque qualquer discussão, qualquer briga entrava nesse encontro no meio. E aí, conforme foi se aproximando, a coisa foi piorando, né? Até que ela comentou um dia comigo que ela falou para a mãe dela que estava indo só para que eu não reclamasse. Mas graças a Deus nós fomos tratados lá, né? E até pela própria forma, né, como tanto ela quanto as irmãs foram criadas na questão da independência da mulher, tudo. Ela sempre ganhou mais do que eu, até pelas profissões que nós escolhemos, né? E, e aí ela falava assim, eu não vou parar de trabalhar porque eu entro com a maior parte da grana em casa e aí não vou, e se ficar com a parte menor, a conta não vai fechar, a gente não vai poder manter a vida. E Deus ele é tão detalhista que ele colocou o casal de pastores que nos trataram, né? A Sandra era assistente social de empresa e a pastora que nos tratou era assistente social de empresa. Eu não tinha faculdade formada, né? Na época, não consegui acabar por dois motivos. O primeiro, por falta de dinheiro. O segundo, que eu me envolvi tanto em política que eu não conseguia ficar 15 minutos em sala de aula. Eu tinha que sair. Uma vez eu entrei na sala de aula e me contaram que tinham feito uma aposta alguns dias antes, que eu não conseguia ficar 15 minutos dentro da sala de aula, né? E eles ganharam a aposta, porque eu fiquei 10 minutos e saí. A coisa era tão maluca que teve uma vez que nós tínhamos que fazer um trabalho de sociologia e a gente ia passar um filme, como era gostoso o meu francês, né? Um filme sobre antropofagia. E o que que eu fiz? A gente colocou, eu coloquei o filme e fui fazer panfletagem para a eleição do centro acadêmico. E voltei no final do filme. Aí eu voltei, tinha uma cadeira perto da porta, eu sentei. Aí acabou o filme, a professora olhou para mim e falou: Então, Luciano, o que que você acha? Comenta alguma coisa. Todo mundo olhou para minha cara, começou a rir. Aí eu fui, respirei fundo e falei assim: Olha, eu podia falar sobre muitas coisas, mas eu quero me ater a um ponto, que é o choro do índio. E eu catei esse choro do índio, falei meia hora no ouvido da professora, entendeu? Então, obviamente, né, só uma brincadeira, mas obviamente, o meu salário sempre foi muito menor do que o dela. E o marido dessa pastora, que era assistente social, também não tinha faculdade, também não era formado. E ela optou por sair dessa empresa, onde ela tinha uma carreira, para cuidar da casa. E Deus honrou esse casal. No meu caso, teve que ser diferente, por quê? Porque Deus falou para mim, uma vez eu orando, eu tava, que é óbvio que você tá tocando o que Deus pede para você fazer, mas tem hora que você fala, meu, será que é isso mesmo? Aí eu falei, Deus, por que que eu tenho que ficar em casa? Lavando, passando, cozinhando, e a senhora tem que trazer o sustento. E foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus. E ele disse assim, porque cabe ao homem a parte mais pesada. Que eu tenho dois filhos autistas e os dois têm hiperatividade.
Quando eu comecei a ir nessa igreja, lá no Lausanne, quando eu voltei, a Sandra ficava com um dentro da igreja assistindo o culto, e eu ficava do outro lado da rua, com outro chorando e me batendo na cara, me dando tapa na cara, porque eu não queria ficar ali. Para cortar o cabelo, eu tinha que ficar sentado no banco, eles eram pequenininhos, eu ficava sentado na cadeira do cabeleireiro, o cabeleireiro desesperado, porque ele ficava se mexendo, e eu segurando, eu saía suado. Parecia que eu tinha feito um exorcismo, de tão suado que eu ficava. E agora imagina você fazer isso diariamente, levando para tratamento, levando para CAPES, levando para médico, tomando cuidado de horário, levando para a escola. E a escola, quando eu cheguei no EMEI e falei que eles eram autistas, a diretora falou, você tem que ficar aqui, que a gente não vai trocar fralda, a gente não vai, se der alguma crise, a gente não vai fazer nada. Eu falei, tudo bem. Aí no primeiro dia eu fui, cheguei lá. Aí quando eles viram que a criança era, que eles eram tranquilos, ela falou, não, pai, fica lá. Você mora onde? Eu falei, não, eu moro a 2 ruas daqui. Eu falei, então o senhor fica lá e se precisar a gente chama, tá bom? Eu falei, tá bom. E foi muito legal esse encontro, porque nós fizemos o nosso casamento religioso. Teve um casamento coletivo, né, do religioso. E eu creio que esse casamento foi um selo de Deus. E aí, é, e aí tem uma questão que é a seguinte também, né? Que é a questão da gente conversar, né, na família, né? A questão da gente se colocar. Às vezes, nós queremos o favor de Deus, mas a gente não fala nada. E aí, como que você quer o favor de Deus se você se afasta dele? Quando você está em guerra e você está perdendo a guerra, o que que você faz? Você se entrega ou você chama aliados? Só que para esse aliado vir, você tem que virar para ele e falar, cara, eu preciso de ajuda. E eu e você, nós temos pedido a ajuda de Deus? Não é para virar e falar, ó Deus, tem jeito ou tá difícil? É você se quebrantar de tal forma que ele vai inclinar o seu ouvido para você. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, quando os filhos, neto, sobrinho, você ouve aquela voz bem longe dizendo assim, ô pai, às vezes você nem olha, mas quando esse pai vem no fundo, daquele grito de desespero, entendeu? Ô pai! Você larga o que você está fazendo e você vai correndo na hora para ver o que aconteceu. Às vezes é isso que acontece conosco. A gente fala tão baixinho, né, para Deus, que nem a gente mesmo ouve. E depois a gente cobra de Deus uma resolução de algo que a gente não compartilhou com ele. E aí o Salmo 139:4 fala assim: Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Eu sei que ele conhece, mas Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente fale o que nós desejamos. E nós precisamos desejar a nossa família nas mãos de Deus. E aí, quando você colocamos a nossa família nas mãos de Deus, acontece algo como aconteceu em Êxodo 12, 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Em Êxodo, no capítulo 12, o Senhor pede para que as famílias de Israel passem as noites juntas. Né? Porque o anjo ele vai ferir os primogênitos.
onde não há o sangue do cordeiro. Ele ia cumprir a promessa, mas ele não colocou todo mundo no mesmo balaio que estava no Egito. Ele separou os seus, e esses seus ele separou pelo sangue. E o sangue aspergido pela porta, na porta, significava que o anjo da morte podia passar direto. Que ali tinha uma família que temia a Deus. Que ali tinha uma família que respeitava a Deus. E aí era imprescindível que a família estivesse reunida enquanto o mal passava pelo lado de fora. E fazendo um paralelo com hoje em dia, existem casas onde os filhos saem de casa e os pais não sabem para onde os filhos vão. Os filhos só falam. Quando falam? Volto amanhã, pode passar o trinco na porta. E eu falo isso com lugar de fala, porque tinha uma época que eu saía de casa na sexta-feira de manhã para ir trabalhar, trabalhava, ia para o cursinho, ia, quem aqui da capital conhece, ia para 13 de maio no Bexiga, voltava para o cursinho, voltava para 13 de maio, aí que eu voltava para casa. E na faculdade era a mesma coisa. Saía para trabalhar, ia para a casa de alguém, em alguma festa, voltava para a faculdade, ia para a casa de outro alguém, alguma festa, aí que voltava para casa. Entendeu? Então, mas só que aí, né, hoje em dia, o meu filho mais velho, ele trabalha na TV Cultura, ele é produtor no Jornal da Cultura. Como esse jornal vai das 9 às 10, ele sai lá por volta de 9 e pouco, né? Produz tudo, sai por volta de 9, 9 e pouco. E aí a TV Cultura fica ali na Marginal, ali na região da Água Branca. Ele não tem carro, ele volta de transporte público. E às vezes eu vou deitar 11 horas, que é o horário que eu tenho deitado, e ele não chegou. Aí eu peço para Deus fazer um corredor de anjos protegendo ele. Eu peço para que ele fique invisível a todo mal. E eu creio que muitos pais, muitos avós fazem isso. Tem um testemunho de um rapaz, ele fez uma apresentação teatral ali na Bola de Neve, na Lapa, aqui na Zona Oeste, de São Paulo. E ele contava que ele era homossexual, que ele também tinha essa vida de não voltar para casa, balada em cima de balada, serviço, balada, e que a avó dele, ela não desistia, ela passava a roupa dele, enquanto ela passava a roupa dele, ela ficava orando para Deus proteger, para Deus mudar a realidade. E às vezes, e demorou anos para isso acontecer, mas aconteceu, né? E a gente, às vezes, a gente pede um negócio para Deus no culto de domingo de manhã, e se na segunda noite não aconteceu, nós culpamos a Deus, nós desistimos, né? Mas também eu faço uma ressalva. E quando acontece algo que foi permitido por Deus? Porque tudo que acontece na nossa vida, ou é vontade ou é permissão de Deus. E eu sempre repito o que Lutero dizia, que até o diabo é o diabo de Deus. Eu não falo isso para escandalizar, mas eu falo isso para mostrar que não adianta o homem achar que Deus não está no controle. Que o que está acontecendo na nossa vida é maior do que o poder de Deus de estar consertando. Se vocês pararem para refletir, o, o que Deus quer não é esses 120 anos que a gente pode passar aqui. Claro que Ele deseja que nós estejamos com Ele esses 120 anos, que nós sejamos fiéis esses 120 anos, que nós tenhamos uma boa vida nesses 120 anos. Mas o objetivo dele é depois desses 120 anos. Ele dá mais importância para a nossa vida após a morte, na nossa vida na Nova Jerusalém. Se a gente conseguir combater o bom combate e guardar a fé, a gente vai ter acesso à Nova Jerusalém. Vamos pensar em Jó. Ela nos mostra, a história de Jó, ela nos mostra que às vezes o estreito existe não para nos castigar, mas para nos ensinar.
Às vezes até mesmo para que Deus cale a boca de Satanás. Nós sabemos que a salvação é individual, mas também sabemos que, como família, que foi a primeira instituição criada por Deus, ela tem um local de destaque. E aí, quando eu falo que o diabo é o diabo de Deus, vamos voltar para Jó aqui. Depois eu continuo. O diabo chegou, Deus falou: você viu meu servo Jó? Aí tiveram uma conversa, aí o diabo falou: também você dá tudo para a pessoa, você deu tudo para ele, é claro que ele vai te amar. E aí notem que nessa fala de Satanás, Satanás olha, ele olha para Deus e fala assim: as pessoas que te servem porque elas são compradas. As pessoas não te adoram pelo que você é, elas te adoram pelo que você faz por elas. E aí Deus falou: beleza, tira tudo, mas não tira a vida. Porque se Deus não desse esse limite, o que que o diabo ia fazer? Ia matar Jó. E aí nós não íamos ter o livro de Jó. Nós não íamos ter o testemunho de Jó. Deus falou: beleza, tira tudo, mas não mexe com ele. Então ele não conseguiu dar as chagas, ele não conseguiu matar. Porque o que o diabo queria era matar Jó. Mata Jó, tá vendo? Aí nós não íamos ter essa história. Aí foi até ali. Pegou e falou: então, mas só que aí ele vai reconstruir tudo. Entendeu? Você vai dar tudo para ele de novo. Quero ver se eu mexer na saúde dele, o que que ele vai falar. Aí Deus falou: beleza, toca na saúde, mas não mata. O diabo tocou na saúde, mas não conseguiu matar. A família, ela tem um lugar de destaque na hierarquia divina. Hoje em dia, o que nós mais vemos são ataques direcionados à família. A família como Deus a concebeu, tá? Pai, mãe, filhos. E é só ver o que eu disse em cima sobre as famílias aceitáveis e sobre o exemplo de Fernando de Noronha. A promessa que Deus faz a Abraão, a Isaac e a Jacó não foi: comprem escravos que eles serão sua descendência. Vejam como Deus dá uma bronca em Abraão quando esse comentou que sobre a ótica dele, o seu mordomo seria o seu herdeiro. Vamos para Gênesis 15, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, em que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Abraão teve mais filhos? Teve. Assim como Isaac e Jacó, alguns preferem falar Israel, também tiveram. Mas estes sempre saíram, como disse o versículo 4, de suas entranhas. E mais, um detalhe para esse mês das mães, né? O que Sarai, Rebeca e Raquel tinham em comum? Todas eram estéreis.
E Deus nos prova aqui que seus planos e a realização deles é maior que qualquer dificuldade que nos é imposta pela vida. Sim, o sim de Deus move qualquer situação para a direção que ele deseja. As famílias, em boa parte, são para crescimento da sua glória. Foi assim que saíram 12 tribos inteiras, de onde chegaram só uma família. E depois de 430 anos no Egito, antes daquela Páscoa, né? Eles estavam muito maior do que os próprios egípcios. E estavam fazendo culto nos seus lares. E insisto em repetir que enquanto o mal passava pela rua à noite, os israelitas cultivavam ao Deus vivo, certos que nada ia acontecer com eles conforme a orientação de Moisés. E aqui mais um parênteses, da importância de se obedecer ao líder, ao homem de Deus. Pois aqui não fala que aconteceu. Mas imagine se Moisés desse essa instrução e aí algumas famílias falassem assim: se Moisés está tomando muito vinho, não vai acontecer nada. Como que de uma hora para outra só vai morrer o primogênito e não vai morrer o segundo? Ou o terceiro, ou o caçula? Como saberão quem é o mais velho, quem é a mais velha? O que teria acontecido a essas famílias? Família reunida é importante para que suportemos os dias maus, apesar do versículo 24 de Provérbios 18 falar assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Quando esse amigo é pai, mãe, filho, né, é alcançado um outro nível de relacionamento. Né? Se no Antigo Testamento era comum um homem ter várias mulheres, ter dezenas de filhos, também era fato que você não conseguia dar atenção igual para todas as esposas e para todos os filhos. O pastor Alfeu uma vez comentou de como é difícil um casal ter muitos filhos hoje em dia, né? Eu corto um doce tendo três, né? Imagina os antigos que tinham 10, 12, assim, brincando. Né? E aí eu creio na sugestão que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, depois para Tito, né? E eles são um alerta para que a gente consiga ter um tempo de qualidade com todos, né? E todos conseguirem juntos tempo de qualidade com Deus, na questão da família, e dentro dos padrões que ele estabeleceu. 1 Timóteo 3, do 1 ao 4, fala assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aí em Tito, no capítulo 1, no versículo 5 até o 8, fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de topo e ganância, mas dado hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né? E o resultado de tudo isso, né, que foi falado naquela manhã, e eu estou repetindo agora nesse vídeo, nós vemos ao voltarmos a Êxodo 12, só que dos versículos 26 a 27. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Os nossos filhos, ao verem como somos como pais, e, e somos como filhos, né, para os que ainda têm pai e mãe, quem tem os dois, né?
em atitude, não em palavras, levarão esse exemplo para outras gerações, assim como esse costume chegou a nós. E aí, antes de finalizar, para o Salmo 127, 128, eu quero falar assim: não vão conseguir destruir a família, por quê? Porque esse conceito, ele é um conceito que ele é de pai e mãe, ele é um exemplo sanguíneo. Você pode ter ex-mulher, pode ter ex-esposo. E como um supervisor meu falava, mulher pode não ser para sempre, mas ex-mulher é. Mas você não pode ter ex-irmão, ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Um filho pode não falar com o pai, um filho pode desprezar o pai, mas ele não vai deixar de ser filho. Você pode pegar a certidão de nascimento de uma pessoa e tá lá só o nome do pai ou o nome da mãe. Só que você sabe que essa pessoa veio de algum relacionamento. Ela não veio de um laboratório. Na Alemanha, eles já estão fazendo úteros artificiais para a geração de bebês. Só que mesmo esses úteros artificiais precisam de um esperma. E um esperma ainda não foi desenvolvido em laboratório. Você pode ter inseminação artificial, você pode guardar útero na geladeira, na... Não, não é útero, desculpa. É... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas os irmãos sabem. Ainda não foi desenvolvido nada disso para o laboratório. Já clonaram ovelhas, mas para clonar uma ovelha precisa ter uma ovelha antes. Senão você estaria criando. E a criação é de Deus. Somente Deus cria. Você pode inventar um monte de coisa, mas o olho humano, os terminais nervosos do olho humano, tem mais fios do que eu acho que todas as centrais de tecnologia da informação que existe. Uma gema de ovo, ela é mais complexa que todo o conhecimento que existe. Salmo 127, 1 fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. E o 128 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado aí pela oportunidade. Até logo.